Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnan. O tema do vídeo de hoje foi escolhido pelos inscritos do canal. Vamos fazer uma bateria de testes em jogos com uma placa de vídeo RX 560 mais o kit X99 com o processador E5 2620V3 e 16 GB de memória RAM. Se você quiser saber mais sobre esse kit, vai estar passando aqui em cima no card um vídeo onde eu mostro todos os detalhes sobre esse kit. Alguns dias atrás, então, eu fiz algumas enquetes para definir essa combinação. E tanto a RX 560 quanto o kit X99 foram os que tiveram mais votação da galera. E por isso, hoje o vídeo é com essa combinação. Vale ressaltar aqui também que as outras combinações ainda serão testadas em breve, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreva aqui no canal Tecnan e faça parte dessa comunidade que vem crescendo e que vem se ajudando e todo mundo tá saindo ganhando demais aí. Logo logo irei soltar a próxima enquete para definir a próxima combinação que iremos testar jogos. E se você gostar desse conteúdo, gostar desse vídeo, eu te peço que deixe o like para assim estar fortalecendo a gente, beleza? Então, assim que você apertar o joinha, os testes dos vídeos vão começar. Quer ver só? Experimenta aí para você ver. Vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, então a gente vai testar então Batman Arkham Knight. Esse jogo é muito bom, recomendo todos a jogarem. A gente deixa então na resolução Full HD com tudo no normal, né? Nada no alto. Então, na hora da gameplay, então, a gente fica com a RX 560 sendo usada aí 100%. A temperatura dela fica em torno de 73 graus, enquanto o nosso Xeon E5 2620V3 vai ficando ali com a porcentagem de uso em torno de 20 a 30% ali. Não chega a passar disso, com a temperatura bem legal também ali de 55 graus. A memória RAM não fica estourada, né? A gente fica ali com cerca de 7 GB sendo usado. E a taxa de quadros é bem fluida, é boa. Se a gente diminuísse um pouquinho a resolução, a gente poderia chegar a 60 quadros por segundo. Mas acredito que para esse jogo a gente está jogando ali com cerca de 50 quadros, já beirando os 60. Tá tranquilo, não é um jogo competitivo. Dá para jogar tranquilamente com a qualidade em Full HD. Esse então é o resultado do Batman Arkham Knight. Oh yeah. Are we talking about losing control? Vamos então agora para o jogo de Night City Cyberpunk 2077. A gente colocou o gráfico em 720p porque esse jogo é bem mal otimizado ainda, né? Colocando em Full HD a gente não conseguiu uma taxa de quadros aceitável, então eu preferi deixar em HD mesmo, com a qualidade tudo no baixo. Então, pessoal, no Cyberpunk 2077 a gente ficou, claro, com a placa de vídeo sendo usada 100%, né? A VRAM ali utilizando cerca de 2 GB, enquanto o Xeon fica ali mais ou menos aos 40% de uso. A temperatura de ambos já está um pouquinho mais elevada, acredito porque o jogo exige a mais mesmo desse hardware, né? E a memória RAM também a gente vê que já está utilizando ali mais de 8 GB, ali beirando os 9 GB. E a nossa taxa de quadros então ficou ali em torno de 45 FPS, bem acima de 40 quadros por segundo. Para mim é jogável, é tranquilão de jogar, até porque a gente não tá tendo nenhuma queda, nenhum travamento. Estamos jogando bem fluidamente, apesar de que a taxa de quadros não está muito alta, mas é bem jogável. Eu acredito que dá para jogar de boa sim o Cyberpunk 2077. Agora um jogo diferente para vocês, que eu acho ele bacana demais e deveria ser mais mostrado aí pela galera que fazem testes aí, né, no YouTube, que é Dragon Ball Z Kakarot. Esse jogo é fenomenal. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de Dragon Ball, né? Então o jogo a gente está jogando em 1920 por 1080 com Anti-Aliasing e Shadows desligados e o V5 também desligado. Com isso então, na hora que a gente tem o mundo aberto, né, que ele também tem uma partezinha de mundo aberto, a gente fica cravadão ali nos 60 quadros por segundo. A RX 560 não fica gargalando, às vezes ela fica com 99% de uso ali, 100% de uso, mas às vezes ela cai para 50%, 30%. E o nosso Xeon vai usando ali seu cerca de 10%, 12% de uso, né? Bem tranquilão mesmo esse jogo. Na hora da gameplay então é bem tranquilo da gente jogar, o jogo é bem bonito.
e bem fluido. Quando a gente consegue então a cena de batalha mesmo, a gente continua ali com cerca de 60 quadros por segundo, às vezes dá uma caidinha, mas tranquilo. E esse então é o resultado aí do Dragon Ball Z Kakaroto para vocês. Agora um jogo de corrida que eu tenho aqui, que eu acho legal de mostrar também jogos de corrida. Fórmula 1 2018, a gente jogando também em Full HD, com a qualidade toda no médio, tá? Bom, então jogando numa pistinha aqui, Interlagos, São Paulo, com um carro Brown GP clássico. A gente ficou então com a RX 560 sendo bem utilizada, né? Cerca de 100%. Não quer dizer muito bem que é um gargalo, significa que ela está sendo bem utilizada nesse jogo. O nosso Xeon fica ali em torno de 25% de uso. A memória RAM ali chegando perto de 6 GB e a taxa de quadro muito boa, cara, muito boa mesmo, sempre acima de 70 quadros por segundo. A gente ficou com a média ali mais ou menos de 70 a 75 quadros por segundo. Para um jogo de corrida como esse, tá excelente, né? O jogo fica muito bonito, muito top, e esse é o resultado Fórmula 1 2018. Bom, galera, então um jogo que vocês pedem muito aqui para mim testar, que é um jogo de futebol. O que eu tenho aqui é o PES 2020. Não sei se todos sabem, mas eu acho que sabem sim. E o PES 2021 usa a base do PES 2020, né? Ou seja, a qualidade gráfica do PES 2021 é a mesma do PES 2020. Então o que a gente tem é o jogo aí na resolução Full HD, 1920 por 1080, setado a 60 FPS com o V5 desligado. Na hora da gameplay então eu escolhi o meu Cruzeiro de praxe contra o Vasco da Gama para fazer jus à Série B desse ano. E as opções de renderização ficaram com tudo no alto, ou seja, o jogo está jogando em Full HD e com tudo no Ultra. E o resultado que a gente tem então é a nossa RX 560 utilizando ali quase que seu 100% de uso, a VRAM com cerca de 2,5 de GB e o nosso processador Xeon E5 2620V3 com cerca de 50% de uso, ou seja, esse jogo é um jogo que exige mais do processador para a gente ter uma boa taxa de quadros aí. Falando nisso, a gente ficou em torno ali de 75 a 80 quadros por segundo. Essa foi mais ou menos a média que a gente teve. Ou seja, ficou excelente essa configuração para jogar o PES 2020/2021. Agora um jogo que eu nunca tinha conseguido trazer para vocês, Red Dead Redemption 2. A gente vai jogar então em Full HD com tudo no baixo, o mais baixo possível aí. E a cena que a gente vai jogar é uma ceninha já no início do jogo ali, mas que pega muita neve, que acaba pesando um pouquinho o jogo também, pra gente ter um resultado um pouco mais assertivo. Então a gente ficou ali com a taxa de quadros mais ou menos a 30 a 35 quadros por segundo, que ficou uma qualidade de console da geração passada, né? É bom, é jogável, é tranquilo de jogar. A RX 560 ao 100% de uso e o nosso Xeon sendo até pouco utilizado, cerca de 18 a 25% de uso. A memória RAM ficou ali acima de 8 GB, né? Quase chegando a 9, e a VRAM utilizando quase 3 GB aí. Então foi sim um bom resultado. O jogo ainda assim, mesmo com a qualidade no baixo, ficou bonito de se jogar, não ficou feio. Ficamos com a taxa de quadros aceitável e também jogamos em Full HD. Então foi um bom resultado para o Red Dead Redemption 2. Bora então com mais um pesadão da lista, Call of Duty Warzone. A gente jogando aí em 1080, né, em Full HD, com tudo no baixo, beleza? Eu não sou o melhor jogador desse jogo, eu sempre morro, eu sempre sou um dos primeiros a morrer. Mas enfim, a gente consegue ver aí que na descida a gente fica em torno de 50 quadros por segundo, com a nossa RX 560 sendo bem utilizada e o nosso Xeon com cerca de 40% de uso ali. E depois que a gente desce então, a nossa taxa de quadros começa a se estabilizar com cerca de 50 quadros por segundo, 58, às vezes batia 60 quadros por segundo, mas o melhor é que não tinha nenhum stuttering, né? Não deu pra gente jogar de boa em Full HD. Talvez se você diminuir um pouquinho mais a resolução,
a gente consiga uma taxa de quadros ainda maior, acima de 60 quadros por segundo, para você ficar ainda mais competitivo. Para o meu uso de jogo casual aqui, ficou bem jogável, ficou bem tranquilo. A gente vê que esse jogo é o jogo que mais pegou memória RAM do sistema ali, a gente ficou com praticamente quase 12 GB de uso de memória RAM, né? E a VRAM também quase estouradaça ali, acima de 3 GB. Bom, pessoal, então esse aí é o resultado do Warzone na nossa combinação RX 560 e kit X99 com 2620 V3. Eu queria lembrar para você que o nosso clube de membros está ativo. Clique no botão Seja Membro logo aqui abaixo para você descobrir quais são os benefícios de ser membro do canal Tecnan. Deixa aqui nos comentários se ainda tem algum jogo que você quer ver rodando nessa configuração do vídeo de hoje, que eu vou buscar trazer e futuramente posto aqui para vocês, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço de sempre e até a próxima. Fui!